Meu nome é Carlos, tenho 70 anos, e meu corpo, tão acostumado à dignidade da aposentadoria, lutava naquela manhã de véspera de Natal contra o calor pegajoso de Belo Horizonte. Não era o frio europeu dos filmes que eu tentava emular. Era um calor úmido, pesado, que fazia a testa suar mesmo sob o ar-condicionado que gemia, forçado a trabalhar em dezembro. Eu estava no meio da sala, sobre um banquinho de 2 degraus, com os braços erguidos numa posição que reclamava de dor. Tentava desenrolar o último fio de luzes, o mais caprichoso, que insistia em se embaraçar num nó cego de plástico verde escuro. O cheiro daquela manhã era uma mistura paradoxal de pinho artificial que havíamos tirado da caixa empoeirada do sótão, e o aroma real de cravos e canela que vinha da cozinha, onde Fátima preparava a rabanada. A casa, nosso refúgio de quase 4 décadas no bairro Santo Agostinho, estava impecável. As paredes creme refletiam a luz forte que entrava pelas venezianas meio cerradas. A mobília de jacarandá, cuidadosamente lustrada, parecia absorver qualquer vibração alta, deixando a atmosfera excessivamente calma, quase silenciosa. Era um silêncio caro, de quem se esforça para manter a fachada. Meus dedos, já um tanto artríticos, sentiram a textura áspera da fita isolante que marcava o ponto exato onde o fio se rompera no ano anterior. Uma onda de nostalgia me atingiu. Lembrei-me de quando Rodrigo, nosso filho, tinha 5 anos, e me ajudava a decorar, tropeçando nas bolas de vidro coloridas, enquanto Patrícia, a caçula, observava tudo do cercadinho. Naquela época, a bagunça era sinônimo de vida. Agora, a ordem parecia uma exigência. Fátima, chamei, minha voz um pouco rouca pelo esforço. Você viu a extensão nova? Aquela vermelha que compramos na Savassi? A resposta demorou a chegar. Não veio na forma de palavras, mas no som seco e preciso do clique de um armário sendo fechado na cozinha. Ela surgiu na porta da sala, vestindo um avental branco engomado sobre um vestido leve de algodão. Fátima tinha 68 anos, e seu cabelo impecavelmente arrumado em um coque baixo parecia desafiar a umidade. Havia uma rigidez em seus ombros que eu reconhecia, uma postura que ela adotava quando estava mergulhada em tarefas que, para ela, eram urgentes e intocáveis. Está na caixa da escada, Carlos, respondeu sem desviar o olhar do pano de prato que torcia nas mãos. Seus olhos castanhos, geralmente calorosos, estavam frios, focados em algo distante. Talvez a lista mental de 200 itens que precisavam ser verificados antes da ceia. Ah, certo. Eu não consigo alcançar bem o topo desta árvore. Você pode segurar o pisca-pisca enquanto eu subo? Houve um segundo de hesitação. Um segundo que se estendeu, fazendo o ar rarefeito da sala parecer mais espesso. Ela suspirou, um som baixo e controlado, que não era de raiva, mas de cansaço. Um cansaço que parecia ter pouco a ver com as panelas e muito com a minha presença ali. Eu estou batendo os ovos, Carlos. Se eu parar agora, a massa desanda. Segure firme e tome cuidado para não cair. Se cair, vai estragar o lustre da sala que eu acabei de limpar. O pedido de ajuda foi recusado com a delicadeza de quem oferece um espinho embrulhado em seda. Eu assenti, embora ela já tivesse dado as costas para retornar ao santuário perfumado da cozinha. A falsa alegria que eu tentava injetar no ambiente murchou um pouco, como um balão esvaziado. A tensão era uma corrente elétrica baixa, quase imperceptível, que corria entre nós, silenciosa e contínua. Era o preço de 40 anos de casamento, talvez. A capacidade de comunicar insatisfação sem levantar a voz. Subi mais um degrau, sentindo o joelho protestar. As luzes de LED, quando finalmente acesas, irradiavam um brilho branco-azulado, moderno e frio. Elas piscavam, rápidas e constantes, projetando sombras inquietas sobre os porta-retratos antigos dispostos na lareira desativada. As fotografias mostravam o Rodrigo e a Patrícia pequenos, em férias na serra, sorrindo sem dentes. Eram lembranças de uma felicidade que eu tinha certeza de que existiu, mas que naquele momento, sob o brilho elétrico e frio, parecia pertencer a outra família, a outro tempo. Eu desci do banquinho, limpando as mãos pegajosas de poeira e suor.
O trabalho físico estava feito. A atmosfera visual de Natal estava montada. Agora, restava o trabalho emocional, manter a compostura, sorrir com firmeza quando Rodrigo e Patrícia chegassem mais tarde e fingir que o silêncio entre Fátima e eu era apenas o ruído aconchegante de um lar tranquilo, e não o barulho ensurdecedor de duas pessoas que haviam parado de se ouvir há muito tempo. O Natal estava na sala. A véspera, no entanto, estava tensa e fria como o metal do meu banquinho. 8 horas para a ceia. 8 horas para sustentar o teatro. Eu desci o lance de escadas, puxando o corpo fatigado para fora da órbita gelada do hall principal. O odor de pinho artificial e poeira misturava-se ao cheiro distante de canela e carne assada que vinha da cozinha, um contraste químico e orgânico que definia a nossa véspera. Eu precisava de água, muita água, para lavar o suor salgado e a poeira que me cobriam. O barulho do banquinho metálico sendo arrastado levemente sobre o piso de tábua corrida parecia exageradamente alto naquele silêncio tenso. Encontrei Fátima na cozinha, curvada sobre a ilha de granito, separando temperos em pequenos recipientes de vidro. Ela usava um avental de linho que parecia intocado, mesmo após horas de preparação. Ela era a definição da ordem implacável, mesmo em meio ao caos inevitável da culinária natalina. As luzes da sala já estão funcionando, anunciei tentando injetar um tom de conquista na voz, um apelo sutil por reconhecimento. Fátima não levantou a cabeça. Seu cabelo grisalho, sempre impecavelmente arrumado, estava preso em um coque firme. Seus dedos ágeis e secos manipulavam um maço de alecrim. Ótimo, respondeu ela, a voz baixa, neutra, desprovida de qualquer calor. Vou checar quando terminar aqui. Eu me servi de um copo de água gelada, bebendo em longos goles. A água descia como uma pedra. O silêncio voltou, denso, interrompido apenas pelo chiado baixo do exaustor e o clique seco dos potes de vidro. Eu queria falar sobre o Rodrigo ou a Patrícia, sobre o tempo que eles chegariam ou sobre o frio que faria mais tarde, mas cada tópico parecia frouxo, inadequado para preencher a cratera que se abriu entre nós. Tentar preencher aquele vazio era como jogar palha em um vulcão. Deixei a cozinha, me sentindo mais exausto do que antes de beber a água. Era mais fácil montar uma árvore de Natal de 3 metros de altura do que manter uma conversa casual com Fátima. Caminhei até a varanda, onde o sol da tarde começava a cair, pintando as nuvens de um cinza opaco e melancólico. Foi então que o meu celular vibrou no bolso da calça jeans surrada. O número do Rodrigo. Meu filho raramente ligava. Ele preferia mensagens de texto sucintas. Atendi. Oi, filho. Tudo bem? Já a caminho? A voz do Rodrigo veio apressada, com um ruído de fundo que soava como tráfego pesado. Pai, oi. Não, estou ainda em São Paulo. Queria falar com o senhor rapidinho antes de pegar a estrada. É sobre a Patrícia, o nome da minha filha, pronunciado naquele tom de urgência e cautela, me fez franzir a testa. Uma leve sensação de desconforto subiu pela minha espinha. O que houve com a sua irmã? Ela está bem? Sim, ela está bem fisicamente, disse Rodrigo. E houve uma pausa significativa, um silêncio carregado que me incomodou. Pai, a Patrícia tem feito umas perguntas estranhas. Que tipo de perguntas? Ela ligou para mim de manhã querendo saber sobre o vinho para a ceia. Nada demais. Não, não é sobre o vinho, é sobre a casa. O nosso vizinho, o Sebastião, encontrou o meu contador hoje de manhã no centro. O Sebastião mencionou que viu a Patrícia no cartório regional ontem. Eu ri, um som nervoso e seco. E daí, Rodrigo? Talvez ela estivesse resolvendo alguma coisa dela. Ela tem um escritório agora, precisa de documentos o tempo todo. Pai, ela não estava no setor de empresas. Ela estava no setor de registro de imóveis. Especificamente fazendo uma solicitação de cópias de documentos de posse. O ar da varanda pareceu mais frio de repente, ou talvez fosse apenas o meu sangue se movendo lentamente nas veias. A confiança que eu tinha na solidez das minhas fundações, físicas e emocionais, vacilou. E quais documentos ela estava solicitando? Perguntei, a voz controlada, mas a garganta ligeiramente apertada. Os documentos da casa principal, deste imóvel onde o senhor e a mãe moram.
Ela estava pedindo uma cópia da escritura e do registro atualizado. Sebastião ouviu, pai. Ele ouviu. Houve uma torção desagradável no meu estômago. Eu me apoiei na grade de ferro da varanda, sentindo a rugosidade fria do metal contra a palma da mão. Não podia ser o que ele estava sugerindo. Patrícia, minha filha, a única que parecia realmente se importar com a nossa história e com o futuro da nossa herança? Rodrigo, você está exagerando. A Patrícia é a pessoa mais responsável da família. Ela deve estar apenas verificando alguma coisa para o futuro. Não se preocupe. Ela está me ajudando com o planejamento. A verdade é que ela nunca tinha mencionado isso, mas era a desculpa mais plausível que eu consegui conjurar em meio àquele assalto súbito de desconfiança. Era mais fácil acreditar em uma burocracia desnecessária do que na má-fé da minha filha. Pai, não a defenda cegamente. Eu sinto que tem algo errado, insistiu Rodrigo, o tom agora de súplica frustrada. Eu só queria avisar o senhor. Fique de olho. Eu confio na sua irmã, Rodrigo, declarei, talvez com mais veemência do que o necessário. Não deixe essa sua paranoia estragar a ceia. Traga a sua família e vamos celebrar. Vamos falar sobre isso em outro momento, se for o caso. Está tudo bem. Desliguei antes que ele pudesse argumentar mais, sentindo o peso daquela informação recém-adquirida como uma pedra fria no bolso. Fiquei parado na varanda por longos minutos, sentindo a brisa gelada da tarde de véspera. A confiança que eu tinha em Patrícia era um muro de contenção. Se ela estava de fato investigando a propriedade sem me avisar, o muro não tinha apenas uma rachadura. A fundação estava cedendo. A conversa me deixou com um gosto amargo e metálico. O silêncio entre Fátima e eu, que antes parecia apenas o ruído de um desentendimento conjugal de 40 anos, agora parecia a calma antes de um tremor muito maior, um abalo sísmico familiar que tinha a casa, a estrutura e o significado de lar, no seu epicentro. 8 horas para a ceia. O teatro agora tinha um palco instável. A fissura estava aberta. O gosto metálico em minha boca permaneceu, como se eu tivesse mastigado moedas enferrujadas. Eu sabia que a ceia estava a poucas horas, mas o estômago embrulhava de uma maneira que nenhuma quantidade de digestivo aliviaria. A certeza que eu forçara em Rodrigo, a confiança em Patrícia, era uma mentira frágil. Eu precisava saber. Não podia encarar minha filha, celebrar o Natal, sabendo que havia uma sombra pairando sobre nós. A casa estava imersa em um silêncio pesado. Fátima estava no quarto, provavelmente tentando dormir, ou apenas evitando a minha presença. Subi as escadas não para o quarto, mas para o pequeno escritório que tínhamos transformado em depósito de documentos ao longo das décadas. Era um cubículo sufocante, esquecido, onde pilhas de recibos de 30 anos se misturavam a caixas de papelão empoeiradas. O cheiro ali era de tempo. Papel velho, mofo leve e o aroma residual do carvalho polido da antiga escrivaninha que Patrícia insistira em usar para organizar as finanças da família. Fui até ela, ignorando as caixas de enfeites de Natal que deveríamos ter descido mais cedo. A escrivaninha tinha uma gaveta superior trancada. Era ali que Patrícia guardava o que ela chamava de documentos cruciais. Eu nunca me preocupei em questionar. Por que eu faria? Era a minha filha. Peguei o pequeno chaveiro de bronze que ficava pendurado atrás da moldura de um quadro de formatura. A chave fria em meus dedos era o primeiro passo consciente para a invasão. A ponta da chave raspou levemente o metal enquanto eu tentava encontrar o encaixe. O som, minúsculo, pareceu um tiro de canhão na quietude da casa. Abri a gaveta. Estava organizada de uma forma que traía a mente metódica de Patrícia. Pastas etiquetadas em ordem alfabética, recibos de imposto de renda de 5 anos. E no fundo, sob uma pilha de apólices de seguro de vida desatualizadas, um envelope pardo mais grosso que os demais. A alça do envelope não estava selada. Era de papel de alta qualidade, grosso, texturizado, e carregava o logotipo discreto, porém intimidante, de um grande banco de investimentos que eu mal conhecia. Minhas mãos tremeram ao puxar o conteúdo. Não era uma escritura ou um contrato de venda. Era pior. O documento principal era intitulado Avaliação Preliminar de Garantia Fiduciária de Risco Elevado.
Meus olhos percorreram o texto com a urgência desesperada de alguém lendo um diagnóstico médico. O endereço de nossa casa, o lar que construímos e criamos, estava listado de forma proeminente. Havia uma cifra astronômica para o valor potencial de mercado, muito acima do que eu considerava justo, baseada não na estrutura atual, mas na capacidade de desenvolvimento vertical e rezoneamento futuro. Patrícia não estava apenas pesquisando o valor para uma venda eventual. Ela havia avaliado a casa como um ativo financeiro futurista, uma promessa. Abaixo, em letras miúdas, estava o que fez meu sangue gelar e o ar sumir dos meus pulmões. O documento citava a concessão de um empréstimo de vulto, um valor que nos afundaria por gerações, usando o imóvel como garantia. E a mais cruel das descobertas: não havia espaço para a minha assinatura, nem a de Fátima. Havia uma referência legal: abertura de crédito condicionada à procuração de gestão patrimonial irrevogável, PGPI, em favor da senhora Patrícia Silveira. A PGPI, eu me lembrei. Há uns 10 anos, quando decidi que estava velho demais para lidar com os jargões e formulários do banco, Patrícia se ofereceu. Ela trouxe uma pilha de documentos, dizendo que era apenas uma procuração simples para que ela pudesse falar com os gerentes, pagar contas e fazer investimentos menores sem me incomodar. Eu assinei, sem ler, no meio de uma tarde ensolarada, confiando na lealdade de minha primogênita. Aquele pedaço de papel, assinado cegamente, não era uma procuração simples. Era um instrumento de controle total. Patrícia havia se concedido o poder irrevogável de comprometer o patrimônio familiar, como se fosse dela, sem minha intervenção. Sentei-me na cadeira de madeira dura, sentindo o peso invisível de 10 anos de negligência. A fissura que Rodrigo mencionou não era na confiança de Patrícia, mas na minha própria fundação como pai e provedor. Eu confiei tanto na sua competência, na sua ambição bem-sucedida, que deleguei meu próprio futuro. O drama agora era triplo. 1. A casa já estava comprometida. Não era mais só nossa. 2. Ela fez isso pelas minhas costas, planejando uma dívida maciça sob o pretexto de nos ajudar. 3. A dor da traição. Não uma traição de amor, mas uma traição de fé. Meus olhos se fecharam. Eu podia sentir o peso da casa acima de mim, mas era o peso do futuro. Um futuro que Patrícia havia hipotecado. Não era um assalto violento que eu temia, mas o lento estrangulamento financeiro. A perda do lar pela via legal, orquestrada por minha própria carne e sangue. 8 horas para a ceia. 8 horas para eu fingir que a mancha de tinta daquele banco não estava escorrendo para a minha vida, tingindo tudo de preto. A paranoia de Rodrigo não era histeria. Era a verdade que eu, covardemente, me recusei a ver. Eu estava nu, exposto. E o pior, eu mesmo havia entregado a faca. O cheiro de pinho artificial misturado ao orégano do peru assado tentava impor um senso de normalidade festiva. Naquele meio-dia de Natal, cada brilho das lâmpadas pisca-pisca na árvore parecia um sarcasmo dirigido a mim. 8 horas haviam se arrastado desde que Patrícia havia transformado o papel da procuração em um alicerce de destruição. Eu vestia o meu melhor sorriso de anfitrião, uma máscara tão bem ajustada que mal conseguia respirar. Patrícia era a última a chegar, o que era habitual, e trazia consigo a aura de sucesso que sempre me cegou. Mas desta vez, aquela aura estava manchada pela tinta fria e oficial de algum contrato bancário. A campainha tocou pontualmente às 2 da tarde. O som estrondoso não era de Patrícia, mas do seu sogro, um homem que eu conhecia apenas por referências e que agora me encarava da soleira da porta. Ele era o epítome do que chamo de riqueza barulhenta. Vestia um blazer de linho caríssimo, inadequado para o frio brando de Belo Horizonte, e portava a confiança inabalável de quem jamais precisou pedir licença. Ele não era magro, era imponente. Seus olhos azuis, duros como pedras de safira, avaliaram a sala de estar em um único e rápido movimento, como um especialista em seguros avaliando o valor de um ativo. Carlos, Feliz Natal. A voz de Patrícia era alta, quase histérica, tentando preencher o silêncio pesado que se instalou com a entrada do patriarca. Este é meu pai, Gilberto.
Pai, este é o meu, Carlos. Gilberto estendeu a mão sem calor, segurando a minha apenas o suficiente para confirmar a textura da minha pele. Uma casa antiga, Patrícia, ele resmungou, e não era um elogio. Mas tem potencial. Excelente localização, é preciso admitir. Patrícia riu, um som estridente que parecia forçado. Eu me concentrei em Fátima, que entrava na sala com um prato de rabanadas, tentando desviar a atenção daquele homem que parecia ter chegado para nos auditar. O verdadeiro golpe veio logo depois dos cumprimentos superficiais. Em vez de se dirigir à mesa farta, Gilberto apontou para a porta que levava ao meu estúdio, a pequena área que eu havia gasto cada centavo de minhas economias reformando, meu refúgio recém-criado. E o tal anexo que você mencionou, ele disse, sem perguntar, era uma ordem. Vamos dar uma olhada. Patrícia me falou tanto sobre essa reforma. Diga-se de passagem, a mudança de um apartamento pequeno para algo com essa metragem é logístico, digamos. Patrícia não hesitou. Ela me deu um olhar rápido, suplicante que dizia, coopere, e seguiu o pai até a porta do estúdio. Eu senti o suor frio escorrendo pela minha nuca. Era como se ele soubesse, como se a assinatura que eu fizera no papel fosse uma chave mestra para todas as portas da casa, inclusive a da minha sanidade. O estúdio estava exatamente como eu o havia deixado. Cheiro de tinta fresca, livros alinhados, uma mesa de trabalho limpa. Um lugar que, para mim, representava o futuro. Para Gilberto, ele representava algo totalmente diferente. Ele não olhou para os livros. Olhou para o teto, inspecionou os rodapés com a ponta do sapato de couro lustroso e parou diante da grande janela de vidro duplo que Patrícia havia insistido em instalar. Isolamento acústico excelente, Patrícia. Essencial. E a iluminação natural. Ele passou os dedos pelo batente da janela, como se estivesse avaliando a qualidade da madeira, mas a sensação era de que ele estava calculando o metro quadrado em reais, não em estética. Minha garganta secou. Fiquei parado na porta, observando Patrícia exultante ao lado do pai, que agora media o ambiente com os olhos, estimando dimensões. O ar da casa, que deveria ser acolhedor, ficou rarefeito, industrial. Sabe, Carlos, Gilberto se virou para mim, e o Carlos soou frio, formal, sem o afeto que o Natal exige. Eu estou pensando seriamente em me mudar para BH. Meu trabalho remoto permite. Ele fez uma pausa dramática. Patrícia assentiu com um sorriso forçado que tremia nos cantos. E Patrícia me disse que este anexo seria perfeito. A palavra perfeito caiu como um bloco de gelo sobre a lareira acesa. Não era um comentário educado sobre a qualidade da reforma. Era uma declaração de intenção. O perfeito indicava que ele não estava vendo um estúdio. Estava vendo o seu futuro quarto, o seu escritório, o lugar onde ele viveria. Eu entendi. A dívida maciça de Patrícia, o dinheiro que ela havia pego sob o pretexto de nos ajudar, não era um empréstimo bancário simples. Era um investimento. Um investimento que de alguma forma envolvia Gilberto. Talvez ele fosse o fiador, talvez ele fosse o credor, talvez ele fosse o próximo proprietário. O drama triplo ganhou uma quarta dimensão. Patrícia não estava apenas nos hipotecando para o banco. Ela estava nos vendendo pedaço por pedaço à família de seu marido, uma troca de favores financeiros que culminaria na invasão permanente e, finalmente, na usurpação do nosso lar. A casa já não era um lar, mas um imóvel avaliado, e o meu estúdio, meu santuário, já tinha um novo morador. Eu havia entregado a faca a Patrícia, mas ela havia passado para Gilberto, o açougueiro, que agora inspecionava a carne. 8 horas para o pesadelo se confirmar. 8 horas para a ceia em que eu teria que brindar a minha própria ruína. É uma bela reforma, Carlos. Gilberto concluiu batendo levemente na parede. Muito estratégica. A palavra estratégica carregava o peso de todos os contratos que Patrícia havia assinado sob meu nome. Patrícia sorria, aliviada, como se tivesse passado no exame mais difícil da sua vida. E o exame era: meu pai aprova o seu espaço. Eu sorri de volta, a dor da traição corroendo cada músculo do meu rosto. A ceia de Natal seria longa. Teria o sabor de cobre e mentira. O silêncio que Gilberto deixou para trás
Era mais barulhento do que qualquer marreta de demolição. Ele se foi, levando consigo a avaliação do açougueiro, deixando apenas o aroma de pinho natalino misturado ao cheiro metálico e amargo da minha própria traição. 8 horas. 8 horas para o Natal, para a ceia, para o brinde forçado com Gilberto, o futuro inquilino, proprietário do meu santuário. Patrícia, por outro lado, exibia uma quietude satisfeita, a respiração finalmente relaxada. Para ela, o endosso de Gilberto não era apenas uma aprovação arquitetônica, era uma absolvição. Eu observava o reflexo dos enfeites cintilantes em seus olhos, um brilho perigoso de quem havia acabado de vencer uma aposta de alto risco. Nós precisamos conversar, ela sussurrou, a voz tensa, mas controlada. Eu não me movi, ainda de pé no limiar do estúdio, agora o futuro escritório de Gilberto. Nós já conversamos, respondi, forçando a voz a sair fria e baixa. O açougueiro se foi. A carne está pronta para o corte. Ela revirou os olhos, impaciente com meu sarcasmo. O alívio de Gilberto ter ido embora rapidamente se transformou em nova pressão. Carlos, pare com isso. É Natal. É pela família. Você precisa ceder o espaço imediatamente. Eu a encarei. A exigência, dita assim, casualmente, como se eu estivesse sendo egoísta por não entregar meu próprio espaço vital a um usurpador, fez minha visão escurecer momentaneamente. Ceder? Perguntei, sentindo um tremor nas mãos. Você já não cedeu a casa inteira? O que exatamente você quer que eu ceda, Patrícia? Minha alma? Meu passaporte? Você já assinou meu nome em contratos que eu não vi, e agora você exige que eu me mude do meu próprio escritório antes mesmo que a tinta na parede do futuro escritório dele tenha secado. Ela deu um passo à frente, tentando tocar meu braço, mas eu recuei. Não seja dramático. É temporário. Meu pai precisa de um lugar para trabalhar nos próximos meses, enquanto ele finaliza a fusão. Você mal usa o estúdio de verdade. Você usa a mesa da cozinha para trabalhar. A mentira. A manipulação fria e calculada do meu hábito de trabalhar em diferentes cômodos para justificar a expulsão. O estúdio era meu refúgio, meu silêncio, o único lugar onde eu podia respirar nesta casa que já parecia cada vez menos minha. Você sabe que isso não é verdade, eu disse, a voz quase um rosnado, contida para que Fátima, que estava na cozinha, não ouvisse o colapso do nosso casamento. Nós dois sabemos o que está acontecendo aqui. Isso não é sobre temporário ou fusão. Isso é sobre a carta. A carta do banco. O que diabos é esse valor? Onde você colocou o dinheiro, Patrícia? O sorriso forçado dela desapareceu. O rosto ficou pálido. A máscara de alívio escorreu, revelando o terror por baixo. Ela não esperava a confrontação agora. Esperava que o trauma de Gilberto tivesse me paralisado em obediência silenciosa. Eu cuidei disso. Ela respondeu, tentando soar firme. É uma questão resolvida. Não, não está resolvida. Eu insisti, aproximando-me, meus olhos fixos nos dela. A hipoteca é maciça. Não é para cobrir a reforma. É para cobrir algo muito, muito maior. Eu sei o que está escrito naquele papel. Você usou o valor do nosso imóvel, a garantia da nossa vida, como fiança. Para o quê? Para a sua família? Para Gilberto? Responda. Ela respirou fundo, os ombros caindo em derrota controlada. Ela olhou para a porta da cozinha, para a luz cálida que emanava da ceia de Natal que estava sendo preparada. Um cenário idílico que escondia o poço de lama em que ela havia nos afundado. Foi um investimento, ela confessou, a voz quase inaudível. Um investimento que se tornou instável. Instável, eu repeti, cuspindo a palavra. Milhões de instabilidade? O que você fez? Eu usei a casa como alavancagem para um projeto. Não é nosso, Carlos. É da minha família. Ela admitiu, a vergonha pingando em cada sílaba. Meu primo, aquele da agroindústria, precisava de liquidez urgente. E para estabilizar o negócio dele, que no futuro beneficiaria todos nós, eu precisei garantir o empréstimo de transição. O banco queria uma garantia sólida, eu dei o que eu tinha. Eu senti o chão sumir sob meus pés. A casa não estava sendo hipotecada para a nossa vida.
Estava sendo usada como capital de risco para sustentar a rede de Patrícia. Eu era a garantia de um projeto familiar que nem sequer me pertencia. Você nos vendeu para a sua família, eu disse. A constatação não era uma pergunta, mas um epitáfio. Você usou o nosso futuro para salvar o seu passado. E agora Gilberto está aqui não como um convidado, mas como o auditor, o supervisor do investimento que você fez. Ele está inspecionando o que é na prática dele. As lágrimas brotaram nos olhos de Patrícia. Não lágrimas de arrependimento pelo ato, mas de medo da minha reação. Se eu não fizesse isso, Carlos, o colapso seria muito pior. Eles perderiam tudo. Eu estava tentando nos proteger de um veneno lento. Essa foi a única saída que encontrei para manter a estabilidade. Estabilidade, eu ironizei, sentindo a bile subir pela garganta. Você chama de estabilidade quando o seu sogro está planejando a reforma do meu quarto? Avaliando o preço da minha cabeça no mercado de dívidas? Você não nos protegeu. Você me substituiu. Eu sou a moeda de troca, Patrícia. E agora, para completar a humilhação, você quer que eu entregue meu estúdio a ele, antes mesmo da ceia, como um sacrifício ritual de obediência? 8 horas para o pesadelo se concretizar. 8 horas para sentar à mesa de Natal, sabendo que a ceia seria literalmente a última refeição de Natal na casa que eu pensei ser nossa, servida com uma pitada de traição e uma dose maciça de dívida familiar. E o primeiro passo para a minha expulsão silenciosa estava sendo exigido ali, naquele instante por ela. Ceda, Carlos, ela repetiu, a voz agora um apelo desesperado e ameaçador. É só um cômodo, pelo bem da paz. Pelo Natal, o risco estava ali, palpável, aquecido pelo fogo da lareira, esperando apenas que eu pegasse a faca e fizesse o corte, abrindo mão do meu espaço, da minha autonomia e de todo o meu direito de protestar. O risco estava ali, palpável, aquecido pelo fogo da lareira, esperando apenas que eu pegasse a faca e fizesse o corte, abrindo mão do meu espaço, da minha autonomia e de todo o meu direito de protestar. Mas naquele momento, eu não consegui lidar com a geometria da traição que ela desenhara. Eu precisava reduzir o problema, miniaturizá-lo, transformando o pesadelo de 5 milhões de dólares em uma discussão trivial sobre carpintaria. Era a minha negação ativa. Patrícia, com os olhos vermelhos e o queixo tremendo, um espetáculo bem ensaiado para quem conhecia suas cadências emocionais, deu um passo à frente, fechando a distância entre nós, tentando me tocar. Eu recuei. Você não entende o que estava em jogo, Carlos. Ela sussurrou, a voz frágil, uma melodia de vítima. O banco não esperaria. Nossos credores eram chacais. Eles não se importam com a história da nossa empresa, nem com o nosso nome. Se Rodrigo não tivesse intervindo, se nós tivéssemos perdido o controle, nós iríamos viver uma vida de miséria e humilhação. Eu fiz isso pelos nossos filhos, pela segurança futura. Segurança futura. A frase soou como um eco grotesco de um juramento quebrado. Olhei para as minhas mãos que pareciam estranhas, não mais pertencentes a mim, e senti o cálculo frio por trás daquelas lágrimas. Ela não estava de luto pela nossa vida. Ela estava racionalizando a venda dela. Você me vendeu a estabilidade deles. Eu respondi. Minha voz perigosamente baixa, sem a raiva que ela talvez esperasse. Apenas um cansaço existencial. Você não tinha o direito de tomar essa decisão sozinha, Patrícia. Não sobre as minhas costas. E mais importante, você não tinha o direito de dar o meu estúdio a ele como um presente de boas-vindas. Eu me agarrei ao estúdio, ao cheiro de tinta e terebintina, às prateleiras de livros amassados pelo uso. Era o único território que me restava, e lutar por ele era infinitamente mais fácil do que lutar contra a realidade de que a minha esposa havia desmantelado o nosso casamento com a precisão de um cirurgião financeiro. O estúdio era a minha muralha contra o mar da dívida. Se eu o entregasse, eu me tornaria apenas um hóspede em uma casa que já tinha um novo proprietário em mente. O cômodo, Carlos, ela insistiu, voltando ao ponto pequeno, percebendo que era ali que eu fixava minha dor. É temporário. É um gesto de boa-fé. O pai precisa de um escritório quando estiver aqui, inspecionando.
Você pode montar seu cavalete na sala de jogos ou eu posso ir morar na garagem. Completei, o sarcasmo afiado. Não me venha com essa negociação de metro quadrado. Não é sobre o espaço físico. É sobre o simbólico. Você está me pedindo para assinar a minha carta de demissão da minha própria vida, antes mesmo de comermos o peru. O silêncio que se seguiu não durou muito. Fomos interrompidos pelo som de passos cuidadosos no carpete da sala de estar e a porta da cozinha se abrindo. Fátima, a mãe de Patrícia, entrou no campo de visão. Ela não parecia estar apenas de passagem. Seus olhos, normalmente cheios de uma vivacidade materna, estavam pesados e fixos em mim, carregados de uma censura silenciosa e uma dor manipulada. Eu sabia que você estava aqui, Fátima disse, a voz suave, mas com a autoridade de quem havia entrado para arbitrar, não para consolar. Patrícia, querida, vá acalmar-se um pouco. Deixe-me falar com Carlos. Patrícia hesitou, mas um olhar de sua mãe, um comando mudo e profundo, a fez recuar, enxugando o rosto e saindo para a cozinha. Eu permaneci na sala, sentindo-me encurralado entre a lareira e a matriarca. Fátima caminhou lentamente até a borda da mesa de centro, as mãos postas, o corpo curvado ligeiramente, projetando uma imagem de profunda responsabilidade. O aroma de cravo e canela que pairava no ar de Natal tornou-se subitamente sufocante. Eu sei o que você está sentindo. Ela começou, e a falsidade da empatia me atingiu como um tapa. Você está ferido, mas você precisa ser um homem nesta situação, Carlos. Pelo bem da nossa família. Eu não disse nada. Apenas esperei pelo golpe. Eu sabia que Patrícia estava sufocando há meses. As dívidas dela estavam atingindo um ponto de não retorno, e isso mancharia o nome de todos nós. Não havia outra saída. Eu mesma implorei a Rodrigo que intercedesse, não por Patrícia, mas pelos netos. E por você, para que vocês não perdessem tudo. A revelação me atingiu como um raio. Não fora apenas Patrícia. A família inteira estava orquestrando isso. Eu estava enfrentando uma coalizão, um complô silencioso tecido com fios de dinheiro e obrigações sanguíneas. Eu não estava apenas sendo traído pela minha esposa. Eu estava sendo isolado e desarmado pela minha sogra. Rodrigo não está fazendo isso por maldade, Fátima continuou, usando o tom de quem explica verdades duras a uma criança. Ele está assumindo um peso terrível. E a única coisa que ele pediu em troca de salvar sua empresa e garantir o teto sobre a cabeça dos meus netos é um pouco de cooperação, de cortesia. Você acha que é muito pedir que você ceda um pequeno cômodo para ele trabalhar, enquanto ele se esforça para reestruturar toda a sua vida financeira? Cooperação, cortesia. Ela me olhou com uma intensidade que exigia que eu reconhecesse a magnitude do sacrifício do genro dela, enquanto ignorava o meu próprio. A negação tornou-se insustentável. Eu não estava perdendo apenas meu estúdio. Eu estava perdendo a batalha pela minha dignidade, isolado pela mulher que até 24 horas antes eu considerava minha segunda mãe. Senti o peso do olhar de Fátima, o julgamento pesado e silencioso que me dizia: você é o problema, não a solução. Seja grato e se cale. O frio de dentro de mim congelou a dor. 8 horas para o pesadelo se concretizar. E eu já estava perdendo sozinho, debaixo do peso da lealdade familiar deles. Eu estava sendo esmagado não pela dívida, mas pelo amor condicional que eles me ofereciam. Eu era o obstáculo, e eles, unidos, exigiam que eu cooperasse na minha própria extinção. Eu tinha que encontrar uma saída, mas o ar estava rarefeito. E a minha única rota de fuga era fugir do conflito real, fingindo que a discussão sobre o estúdio era a única coisa que importava. 8 horas. A contagem regressiva pulsava fria no meu pulso invisível. Me arrastei para a sala de jantar, um palco de porcelana e madeira escura que, em tempos normais, representava o ápice da nossa rotina familiar. Agora, parecia um tribunal. O aroma do assado, perfeitamente temperado e denso, tentava impor uma normalidade que não existia. Patrícia havia se superado,
talvez na esperança desesperada de que a comida pudesse absorver a hostilidade que pairava no ar como fumaça densa. Sentei-me à mesa. De frente para mim estava Rodrigo, o salvador autoproclamado. Fátima estava à minha direita, observando-me com a expressão de quem espera pacientemente o fim de uma birra infantil. Patrícia, visivelmente pálida e tensa, ficava trocando olhares entre o marido e o irmão, a lealdade rachada em duas metades desiguais e dolorosas. A primeira metade da ceia foi uma exibição magistral de anestesia social. Comentamos sobre o clima, sobre o trânsito e, com um cuidado quase reverente, sobre a qualidade do vinho, um rótulo caro que Rodrigo fez questão de trazer. Evitávamos o elefante na sala, a minha ruína iminente. Até que, após o prato principal, Rodrigo pousou o garfo com um tilintar metálico e definitivo. Ele sorriu, mas o sorriso não atingiu os olhos. Era uma máscara de polidez que escondia a satisfação de um predador. "É uma pena, Carlos", ele começou, e a minha espinha gelou com a forma casual com que ele usou meu nome, como se estivéssemos discutindo um problema de terceiros. "Essa propriedade, esse patrimônio que seu pai construiu, é uma responsabilidade tremenda. E, sejamos honestos, administrar essa complexidade, manter tudo de pé, é algo que exige um foco e um fôlego que nem todos têm. É um fardo." Eu olhei para Fátima, procurando um sinal, uma faísca de defesa. Ela apenas meneou levemente a cabeça, como se concordasse com a profunda verdade contida nas palavras de seu genro. "Você é o fardo", era o que seus olhos diziam. Patrícia pigarreou tentando desviar. "Rodrigo, por favor." "Não, querida, é importante ser franco." Ele continuou, ignorando Patrícia e direcionando seu olhar, carregado de comiseração falsa, diretamente para mim. "Acho que a maior virtude de um empresário é saber a hora de pedir ajuda. Ou melhor ainda, a hora de reconhecer que o controle estaria em mãos mais capazes. O mercado não perdoa inexperiência, ou bem, a falta de jeito para gerenciar uma escala tão grande. Você teve a sorte de ter Patrícia na sua vida. De outra forma, essa situação teria sido muito, muito pior. Teria sido uma perda total. A humilhação polida era muito mais cortante do que um grito. Ele estava me despojando de toda a minha história, de todo o meu esforço, reduzindo a dívida a uma prova de minha incapacidade intrínseca. Eu senti o sangue subir ao meu pescoço, mas o ar nos meus pulmões parecia pesado demais para ser mobilizado em defesa. Eu queria explodir. Queria levantar e jogar o vinho na cara dele, gritar que a dívida era uma consequência de erros pontuais, e não de uma falha de caráter ou competência. Queria lembrar a Fátima de todos os anos que dediquei à empresa de meu pai, de como eu a mantive viva, garantindo que o teto da casa deles nunca caísse. Mas o peso do silêncio de Fátima era esmagador. Eu via em seus olhos a ameaça. Se você fizer um escândalo, se você criar um conflito real, a nossa cooperação acaba. E aí sim você perde tudo. Engoli a saliva e a minha dignidade junto. Abri a boca, mas tudo o que saiu foi um ruído rouco. Eu estava paralisado. Rodrigo viu a minha hesitação, a minha derrota no olhar. Ele interpretou meu silêncio como aceitação tácita de sua superioridade. Foi o momento que ele esperava. "Exatamente", ele disse, recostando-se na cadeira com um ar de triunfo tranquilo. "Você concorda. É o melhor para o futuro. E veja bem, Carlos, eu não estou salvando só a empresa. Eu estou garantindo que esta casa, este lugar que significa tanto para Patrícia e para Fátima, permaneça na família. Mas para garantir isso, para que o legado seja seguro, precisamos de uma gestão impecável e uma estrutura legal sólida. Patrícia e eu vamos precisar, claro, de mais espaço para trabalhar aqui. Não só o seu estúdio, entenda." Ele fez uma pausa, e o som do clinking dos talheres parecia ensurdecedor. "Para que possamos avançar com a garantia e o plano de reestruturação de forma eficiente, para que eu possa garantir o teto de todos, incluindo o seu, claro, Patrícia e eu discutimos, e seria infinitamente mais prático se nós assumíssemos o segundo andar por inteiro. Transitoriamente, é claro.
Assim, centralizamos a operação. Você pode usar o quarto de hóspedes no térreo, que tem um ótimo banheiro, não é mesmo? O segundo andar, onde ficavam meu quarto, meu escritório pessoal, todos os meus objetos, a minha privacidade que restava. Não era mais o estúdio. Era a minha vida inteira que estava sendo realocada, espremida, reduzida a um quarto de hóspedes. Ele não estava pedindo, ele estava notificando. E ele estava usando o discurso da garantia do teto para justificar a expulsão de minha própria casa. A dor não era mais quente ou ardente. Era oco, uma câmara de eco fria no meu peito. Eu havia falhado em defender até o mínimo de mim. O silêncio que eu havia oferecido a Rodrigo na tentativa desesperada de evitar o confronto total tinha sido interpretado como um passe livre. O ponto de não retorno tinha sido cruzado. Eu apertei a borda da mesa, sentindo a textura fria da madeira envernizada. Eu não disse não. Eu não disse nada. Eu apenas observei Fátima sorrir, um sorriso mínimo de alívio por ver que o conflito havia sido resolvido sem drama. 8 horas. E eu já havia perdido a batalha mais importante, a da minha voz. Eu estava aceitando ser um inquilino em minha própria casa, um hóspede indesejado, em troca da promessa de que a dívida seria magicamente resolvida por um homem que me tratava com desprezo. Eu levantei. A cadeira fez um ruído arrastado contra o piso. Com licença, murmurei, a voz tão baixa que mal me reconheci. Eles me observaram sair, em um silêncio que cheirava a vitória deles e a minha rendição. Eu estava fugindo do campo de batalha, deixando para trás não apenas o jantar, mas a última chance de lutar por meu espaço. Eu havia cedido o segundo andar, a minha vida, apenas pela exaustão e pelo medo de desapontar a mulher que já havia me traído. A partir daquele momento, eu seria um intruso no meu próprio lar. Não havia mais volta. 5 horas e 40 minutos. O tempo para a extinção estava correndo. O vazio do corredor era mais honesto que a sala de jantar. Eu caminhei sem rumo até a área de serviço, onde o cheiro de sabão em pó e o ruído sutil do motor da geladeira ofereciam um simulacro de normalidade. Encostei-me à parede fria, fechando os olhos. Eu estava paralisado. A rendição havia chegado não com a bandeira branca, mas com a incapacidade de proferir uma única palavra de resistência. Eles haviam vencido a guerra pelo segundo andar. Que restava? A ficha técnica e a memória da minha vida estavam armazenadas em um único lugar. O último santuário que eu ainda possuía. O estúdio. Não era apenas um escritório. Era a materialização de 20 anos de esforço. O isolamento acústico que me permitia mergulhar nas minúcias da minha profissão. Era onde as caixas de som, herdadas do meu falecido pai, repousavam como estátuas de guardiões. Eu sabia que não terminaria ali. O silêncio que eu havia comprado com a cessão do meu andar seria caro demais. Respirei fundo, sentindo o ar pesado e empoeirado entrar nos meus pulmões. O medo de perder o chão era palpável, frio como o mármore sob meus pés. Se perdesse o estúdio, eu não perderia um quarto. Eu perderia o meu refúgio, a minha identidade profissional. Voltei à sala de estar, onde o trio de vencedores estava instalado. Rodrigo e Fátima estavam sentados no sofá de couro, enquanto Patrícia, estranhamente, estava de pé perto da janela, observando a rua como se esperasse a chegada de um pelotão de execução. Carlos, querido, Fátima começou, com aquela voz doce e forçada que usava para cobrir a tensão. Nós estávamos justamente revendo a logística. O segundo andar é grande, mas precisaremos de um espaço de trabalho provisório enquanto resolvemos as caixas. Seu olhar se moveu sutilmente para a porta ao lado da lareira. A porta do meu estúdio. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse formular a cautela. Eu senti o sangue voltar a circular, não em fúria, mas em uma necessidade primal de defesa. Sobre o estúdio, eu interrompi, a voz surpreendentemente firme, roubando o momento deles. Aquele espaço não está disponível. Eu preciso dele para trabalhar. Rodrigo levantou uma sobrancelha, um gesto que continha mais escárnio do que surpresa. Carlos, nós vamos resolver isso em alguns dias.
Ele disse com a condescendência de quem fala com uma criança birrenta. É só um cômodo. Eu prometo que vou cuidar das suas coisas. Não é só um cômodo. Rebati, sentindo um tremor leve nas mãos. Eu caminhei um passo à frente, forçando-os a me encarar. Aquele lugar é a minha fonte de renda. É onde eu guardo os equipamentos que valem mais do que o resto dos móveis desta casa. É onde eu tenho a acústica necessária para as minhas reuniões. Eu não posso, e não vou simplesmente desmantelar o meu trabalho. O silêncio engoliu o cômodo. Fátima parecia desconfortável, mexendo nas unhas. Rodrigo apenas me encarava com aquela satisfação silenciosa de quem detinha o poder. Então, Patrícia se virou da janela. Ela não estava apenas irritada, estava no limite. O rosto pálido e os olhos arregalados, refletindo o peso insuportável de toda a crise que nos atingia. Seus olhos, que um dia prometeram eternidade, agora me viam como o último obstáculo no caminho da sua paz fabricada. Carlos, pelo amor de Deus! A voz dela era um lamento áspero, diferente de qualquer tom que eu já havia ouvido em 10 anos de casamento. Não era a voz da esposa, era a voz da inimiga. Nós estamos perdendo tudo. O meu pai está aqui para nos ajudar a não sermos despejados e você está brigando por um espaço com alto-falantes antigos? Não são alto-falantes antigos. Eu senti a dignidade rasgar. É a minha carreira, Patrícia. Se eu perder o estúdio, eu não consigo trabalhar. E se eu não trabalhar, o empréstimo... Patrícia deu um passo hesitante para frente, o movimento parecendo desajeitado e violento ao mesmo tempo. A tensão que se acumulava há semanas finalmente rompeu o dique. Ela não gritou, ela urrou, e o som reverberou na sala com uma força destrutiva que jamais esquecerei. Eu não aguento mais. Você acha que eu não estou vendo a sua passividade, o seu silêncio, a sua incapacidade de resolver essa dívida? Eu estou sufocando. Dê o lugar para o meu sogro, ou sai da minha casa. A frase caiu como um raio, atingindo-me diretamente no peito. O mundo parou. Não foi a violência física que me dilacerou. Foi a precisão cirúrgica da traição. A expulsão não veio de um agressor externo, mas da voz que jurou amor e parceria. O peso daquelas 9 palavras me esmagou, desfigurando a realidade. Minha casa. A posse estava negada. Eu era um intruso, um peso morto. Rodrigo e Fátima se encolheram ligeiramente, talvez chocados pela crueza das palavras de Patrícia. Mas o olhar de Rodrigo era de aprovação fria. Eu senti o colapso interno. Não havia mais lágrimas, apenas um frio paralisante que descia da minha cabeça até os dedos dos pés. Eu me tornei oco novamente, mas agora o vazio era absoluto. Minha esposa, diante dos pais, havia me dado um ultimato de expulsão para defender o homem que nos afundou em um abismo financeiro. Eu olhei para Patrícia e ela estava ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sem arrependimento. Ela estava aliviada por ter dito em voz alta o que estava em seu coração, que eu era o problema e que ela já havia me substituído na hierarquia da sua lealdade. Sem dizer mais nada, sem sequer desviar o olhar do horror nos olhos dela, eu me virei. Eu precisava de ar. Eu precisava fugir daquele ambiente tóxico que tinha sido meu lar. Eu subi as escadas lentamente, cada degrau um peso de chumbo. Chegando ao 2º andar, o meu antigo andar, eu senti a invasão antecipada. Eu entrei no quarto de hóspedes, o único lugar que me restava. Fechei a porta e, pela primeira vez em muito tempo, me permiti desabar sobre o colchão. 5 horas e 30 minutos. O tempo não estava mais correndo para o prazo da dívida. Estava correndo para o momento em que eu teria que decidir se obedecia ao comando da minha esposa ou se sairia da minha própria casa para sempre. O estúdio era a última peça de dominó, e ele havia acabado de cair. O vazio não era mais uma metáfora. Era uma condição física. Eu estava deitado na cama de solteiro do quarto de hóspedes, o cheiro de lavanda artificial do amaciante perfumando as fronhas baratas. O colchão era macio demais, afundando sob o meu peso como se quisesse me engolir. Lá embaixo, eles falavam em sussurros. Eu não conseguia distinguir as palavras, mas o zumbido era constante, como o som de vespas construindo um ninho sob o beiral da minha vida. 5 horas e 30 minutos. O relógio interno não parou,
Mas a urgência externa se dissolveu em um estranho e frio senso de propósito. A dor intensa de ser rejeitado e substituído por Patrícia havia me cauterizado. Eu não era mais o marido traído, nem o empresário falido. Eu era apenas Carlos, o ponto de interrogação que restava no centro da equação. Levantei-me sem pressa. A gravidade parecia ter diminuído em torno de mim. Eu não tremia. Não havia mais a nuvem de pânico que me seguia há meses. Havia apenas uma clareza gelada. Eu fui até a pequena escrivaninha de mogno que usava ocasionalmente para pagar contas. Abri a gaveta inferior, que tinha uma pequena trava falsa que só eu conhecia. Dentro estava a minha pasta executiva de couro, aquela que Patrícia insistia que eu deveria aposentar porque era antiga demais. Encontrei o que procurava, um envelope grande, amarelado pelo tempo e surpreendentemente pesado. A caligrafia de um tabelião, datada de uma década atrás, garantia a autenticidade do conteúdo. Era o kit de sobrevivência que eu havia montado em tempos de excesso de confiança. Desci as escadas. A cena na sala de estar era de um drama doméstico perfeitamente orquestrado. Patrícia estava sentada no sofá, o rosto manchado de lágrimas secas, mas com uma postura rígida de quem acabara de vencer uma batalha de nervos. Fátima estava ao seu lado, passando-lhe a mão nas costas. Rodrigo, em pé diante da lareira apagada, parecia o juiz de um tribunal familiar. A atmosfera era densa, feita de julgamento e expectativa. Quando entrei, o burburinho cessou abruptamente. Os olhos de Rodrigo cravaram-se em mim, cheios de uma impaciência que mal se continha. Eu me sentei na poltrona individual, a mesma que Patrícia havia me relegado nos últimos meses para ver televisão. Eu não disse bom dia ou com licença. Eu apenas existia ali, o envelope pesado descansando no meu colo. Carlos. A voz de Rodrigo era grave, o tom de autoridade assumido. Nós tivemos tempo para refletir. Sua esposa tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ela é a prioridade aqui, e o futuro dela não pode ser sacrificado pela sua incapacidade de gerir as crises que você mesmo criou. Olhei para Patrícia. Ela evitou o contato visual. Era o preço da sua liberdade. Aceitar a narrativa imposta pelo pai. Sei que você está magoado, continuou Rodrigo, mas temos que ser pragmáticos. O prazo para a liquidação está se esgotando. Você tem o prazo que Patrícia lhe deu. 5h30. Você sai da casa, resolve sua situação de moradia e, o mais importante, assina a transferência imediata do estúdio. Ele fez uma pausa dramática, garantindo que a ameaça fosse absorvida por todos. O estúdio vai para a Patrícia, como parte do acerto do casamento. Ela pode vendê-lo, alugá-lo ou usá-lo como garantia para o empréstimo que precisaremos fazer para cobrir o rombo. Entendeu? É a única maneira de salvar o nome de vocês e garantir o futuro dela. Ameaça clara. Cobrança explícita. O estúdio era a minha vida profissional, o último refúgio. Eu inspirei profundamente. Meu corpo estava rígido, mas não por medo. O que saiu da minha boca foi um som baixo, quase um sussurro, mas que cortou o silêncio como vidro quebrando. Não, Rodrigo. Não posso fazer isso. O rosto de Rodrigo ficou vermelho. Patrícia finalmente me olhou, os olhos arregalados em choque e raiva renovada. Como ousa? Você não tem escolha, Carlos. Você nos deve isto. Você deve à sua esposa anos de segurança que jogou fora. Ele avançou um passo, a mão fechada em punho. Fátima fez um som de repreensão, mas sem real convicção. Eu levantei a mão, um gesto lento e pausado que, pela primeira vez em anos, o fez parar. Eu não estava implorando. Eu estava controlando o ritmo. Peguei o envelope e o coloquei sobre a mesinha de centro, deslizando-o até que parasse exatamente entre Patrícia e Rodrigo. O papel pesado fez um som oco ao tocar a madeira polida. Há 10 anos, quando compramos o estúdio e Patrícia insistiu que eu colocasse o nome dela também na escritura, eu fui cauteloso. Minha voz era monótona, desprovida de qualquer emoção de ressentimento. Não porque eu não confiasse nela, mas porque eu não confiava no ambiente externo ou em possíveis intromissões futuras. Rodrigo franziu a testa confuso. Patrícia parecia entender a implicação antes dele.
Um tremor sutil percorreu o seu maxilar. Isto, apontei para o envelope com a ponta do indicador. Contém a escritura principal do estúdio, sim, mas contém também um adendo legal, assinado por nós dois e por 3 testemunhas na época. Uma cláusula de proteção de ativos profissionais. Rodrigo pegou o envelope com desconfiança e começou a forçar o papel procurando o lacre. O adendo estabelece, continuei sem esperar que ele terminasse de abrir, que o estúdio não pode ser vendido, hipotecado ou transferido como garantia para qualquer dívida pessoal, ou por qualquer motivo que não seja estritamente comercial, a menos que ambos os signatários estejam vivos e concordem formalmente com a transação. E mais importante, o adendo estipula que, em caso de divórcio litigioso ou de separação por abandono do lar, o controle da gestão e administração do ativo reverte ao signatário que comprovar ter investido mais capital ou trabalho intelectual na sua fundação. Eu me inclinei ligeiramente para a frente, olhando diretamente nos olhos de Rodrigo, que acabara de retirar o documento do envelope e ler a manchete em negrito. Rodrigo, eu construí aquele lugar tijolo por tijolo. Todos os recursos iniciais vieram do meu trabalho anterior. Você pode me chutar para fora de casa, Patrícia pode me trair, mas o estúdio é juridicamente inegociável sem a minha assinatura, e ele não pode ser usado para cobrir os seus erros de investimento. Isso eu garanti há uma década. O choque silenciou o cômodo. O pânico nos olhos de Patrícia era agora palpável. Rodrigo levantou o olhar do papel, a cor sumindo de seu rosto. Pela primeira vez, eles entenderam que a peça de dominó que acabara de cair não era a minha vida. Era a alavanca de pressão deles. O jogo tinha mudado. A calma era a minha armadura. O choque na sala tinha a densidade do concreto. Rodrigo olhava para o adendo do contrato do estúdio como se ele fosse um documento falso, impossível de ser real, mas a assinatura era dele, reconhecida em cartório, datada de 10 anos atrás. Ele tentou tossir, mas o som morreu na garganta. Patrícia não ousava me encarar. Seus olhos estavam fixos na pulseira de diamantes que Rodrigo lhe dera no último aniversário, como se a joia pudesse oferecer alguma forma de refúgio da ruína que se desenhava. O silêncio se estendeu por 20, talvez 30 segundos. O único som era o zumbido mecânico do ar-condicionado central, um ruído constante que naquele momento soava como a contagem regressiva de um temporizador. Isso é uma manobra, Carlos. Rodrigo finalmente conseguiu balbuciar, sua voz rouca. Ele tentou injetar autoridade, mas o pânico o traía. Um juiz derruba essa cláusula. Você não pode anexar um adendo de controle total a um contrato social que claramente estabelece paridade de gestão em caso de divórcio. Eu sorri levemente, sem humor. A calma era a minha ferramenta mais afiada. Você está certo, Rodrigo. Se a cláusula de boa-fé for contestada, ela seria analisada com lupa. Concordei, acenando com a cabeça. Mas o custo desse escrutínio seria astronômico. Para derrubar este adendo, você teria que provar judicialmente que eu não investi o capital intelectual e financeiro majoritário na fundação do estúdio. Eu tenho todos os comprovantes, datados. Eu tenho o testemunho do meu contador da época, que alertou sobre a má gestão de capital inicial da Patrícia. E, mais crucialmente, você teria que expor aos tribunais o exato estado das suas finanças e o motivo da urgência em tentar vender um ativo tão valioso. Você está disposto a essa transparência total? A essa auditoria completa das suas ações? Rodrigo fechou a boca. Ele havia apostado na minha fraqueza e na minha suposta ignorância da legislação corporativa. Ele havia apostado que eu seria emocional demais para ser meticuloso. O pânico não estava mais relacionado apenas à perda do estúdio, mas ao fato de que, para reverter a situação, ele teria que desenterrar a causa de sua própria falência. Patrícia, vendo o desespero de Rodrigo, interveio, sua voz um sussurro agudo. Você está fazendo isso apenas para me ferir, Carlos. Você sabe que nós precisamos do capital para estabilizar, ela disse. A palavra estabilizar era um eufemismo pálido para evitar o colapso total. Eu desviei o olhar de Rodrigo e foquei em Patrícia.
mantendo a expressão neutra. Patrícia, eu não estou fazendo isso para ferir você. Corrigi, a voz baixa e controlada. Eu estou fazendo isso para proteger o resultado de 20 anos da minha vida. Você sabe que eu sempre fui previdente. E, francamente, a maneira como você administrava as finanças domésticas sempre me causou profunda preocupação. Mencionar as finanças domésticas foi a ponte para a segunda e mais cruel revelação daquela tarde. Estou ciente de que, além do estúdio, vocês estavam contando com o único outro ativo que ainda era relevante. A casa, continuei, e Patrícia apertou os lábios, esperando a batalha imobiliária que ela esperava vencer por direito de casamento. Há cerca de 6 anos, quando você fez aquele empréstimo pessoal astronômico sem me consultar e quase perdemos o controle da nossa liquidez, eu me perguntei, e se um dia eu não puder mais impedir que a sua imprudência nos destrua? Eu comecei a me preparar. Eu me recostei na poltrona. A luz do fim da tarde que entrava pela janela agora banhava a cena em um tom laranja pesado. Patrícia, você se lembra de ter assinado uma montanha de papéis do meu lado, dizendo que eram apenas atualizações de seguro e de herança há 6 anos? Ela franziu a testa, tentando vasculhar a memória, a descrença misturada ao medo nos seus olhos. Você assinou a transferência do nosso imóvel residencial para um trust irrevogável. A propriedade não é mais sua e, tecnicamente, não é mais inteiramente minha. Expliquei, detalhando o golpe com a frieza de um notário. O trust detém a propriedade. Eu detive apenas o usufruto vitalício, ou seja, o direito de morar nela até o dia da minha morte. As regras do trust, estabelecidas por mim e pelo meu advogado na Flórida, determinam que a propriedade não pode ser vendida, hipotecada ou usada como garantia para qualquer tipo de dívida pessoal, de nenhum dos cônjuges. O ar pareceu ter sido sugado da sala. Patrícia balançou a cabeça, descrente. Não, você está mentindo. Eu teria de ter concordado. Eu teria de ter entendido. Você concordou e assinou. Havia 7 páginas de termos e condições, e você apenas assinou. Você assinou porque assumiu que a burocracia era chata e eu era um tolo complacente. Rebati. A consequência era imediata e devastadora. Eles haviam perdido as 2 principais fontes de capital. Rodrigo não podia usar a casa como alavanca de crédito para cobrir seus rombos. Patrícia não podia me chutar da minha própria casa e vendê-la para financiar a nova vida com o amante. O pânico de Patrícia se tornou físico. Ela levou as mãos ao peito, respirando rapidamente. A expressão de Rodrigo era de total aniquilação. Ele olhou para a esposa e então, em um movimento lento e calculado, olhou para mim. Eu havia construído uma prisão de papel e tinta em torno deles. E a tortura era saber que cada tijolo daquela cela havia sido autorizado pelas suas próprias assinaturas. Ignorância e arrogância. Você armou isso. Patrícia sussurrou. E não era uma pergunta, mas a constatação dolorosa de que eu estava 10 passos à frente. Eu me limitei a observá-los, permitindo que a revelação do trust irrevogável e a perda do controle sobre o ativo mais substancial do casamento se dissolvessem lentamente em suas mentes. O jogo não tinha apenas mudado, ele havia sido completamente reescrito. E agora, eles eram os jogadores presos, desesperadamente procurando uma saída que eu havia bloqueado há meia dúzia de anos. O ar na sala de estar, pesado com o aroma adocicado de pinho e canela, subitamente pareceu rarefeito. Patrícia e Rodrigo estavam imóveis. A respiração dela, antes superficial, agora era um arquejo audível, uma série de microespasmos que moviam o broche de floco de neve em seu vestido de seda escarlate. O silêncio era uma tortura que eu havia cronometrado com precisão sádica. O peso da revelação, a casa, nosso ativo mais substancial, estava legalmente fora do alcance de ambos, trancada atrás de um trust irrevogável que eles mesmos haviam sancionado. Era como o chumbo derretido em suas gargantas. Eles não podiam gritar, não podiam argumentar, porque cada palavra que eu dissera era apoiada por documentos frios e assinaturas reconhecidas em cartório. Você armou isso, Patrícia repetira, a voz um fio de seda rasgado.
Eu assenti lentamente, mantendo o meu olhar firme no dela. Não havia necessidade de triunfalismo alto, apenas a certeza inabalável da minha posição. Eu me protegi, corrigi. Vocês confundiram a minha paciência com a minha estupidez. A diferença é fundamental. Rodrigo, o engenheiro pragmático que sempre valorizou a frieza dos números, foi o primeiro a se recuperar o suficiente para calcular o dano. Sua aniquilação anterior deu lugar a um horror gelado. Ele não estava apenas pensando na perda do capital. Ele estava calculando as consequências imediatas no seu balanço. O empréstimo, ele murmurou, olhando para Patrícia. Aquele era o verdadeiro nó que eu precisava apertar. Patrícia havia contado com a casa para servir de garantia em um refinanciamento arriscado que ela havia negociado recentemente, provavelmente para cobrir os investimentos da nova vida ou para injetar capital nas manobras de Rodrigo. Sem aquela garantia, a linha de crédito não era apenas precária, ela estava perigosamente descoberta. Eu me recostei na poltrona que eles esperavam que fosse deles em poucas semanas. O banco não gosta de fumaça, Patrícia. Eles gostam de tijolo e concreto. Sem o título de propriedade para alavancar aquele empréstimo pessoal que você fechou no último trimestre, o que você acha que acontece? Eu fiz uma pausa, permitindo que a luz da árvore de Natal brilhasse ironicamente nos seus rostos pálidos. A linha é chamada em 48 horas. Você sabe disso. Eu li a minuta. Trata-se de uma cláusula padrão de quebra de garantia. A expressão de Patrícia se quebrou. Não era mais a mulher elegante e calculista. Era uma criança assustada confrontada com a falência e a vergonha pública. Toda a sua estratégia para me isolar, me desmoralizar e, finalmente, me despojar de tudo, desmoronou em 1/1000 de segundo. A nova vida que ela havia planejado, a liberdade financeira que ela havia garantido ao custo da minha dignidade, era agora um castelo de areia levado pela maré implacável do contrato. Você fez isso para nos arruinar, ela sibilou. Não, neguei, minha voz surpreendentemente calma. Eu fiz isso para sobreviver. Vocês se arruinaram quando decidiram que a minha vida era a moeda de troca no seu mercado de ambições. A diferença é que a minha papelada estava em ordem, e a de vocês era baseada na presunção de que eu era inofensivo. Rodrigo moveu-se. Ele deu um passo em direção à esposa, sua postura indicando que a guerra estava perdida e a prioridade agora era o controle de danos. A festa de Natal, o grupo de convidados que Patrícia havia reunido para testemunhar sutilmente a minha derrota e o seu novo status de poder, era agora uma audiência para a sua humilhação. Eles precisavam sair, e precisavam sair imediatamente, antes que o pânico se espalhasse para as suas contas bancárias. Patrícia não chorou. Ela não podia se dar ao luxo da catarse. A dor era interna, esmagando os ossos, e eu podia vê-la lutando para manter a compostura final. Ela levou as mãos para alisar o vestido, um gesto inútil de quem tenta arrumar uma vida que acabou de ser virada do avesso. Vamos, disse Rodrigo, a voz rouca. Ele não olhou para mim novamente. Ele era um homem derrotado não por um adversário superior, mas pela sua própria negligência e arrogância. Patrícia hesitou, e o seu olhar encontrou o meu uma última vez. Era um olhar que continha ódio, desespero e, acima de tudo, a realização amarga de que eu havia sacrificado 6 anos da minha vida, vivendo sob o seu teto de mentiras, apenas para chegar a este momento. O silêncio que se seguiu ao movimento deles foi quase ensurdecedor. Eles se viraram e caminharam apressadamente para a porta da frente. Os sons da festa, a risada distante de Fátima, o tilintar dos copos, uma canção natalina suave, pareciam zombar da solenidade do seu fracasso. Eu os observei sair da sala, o casaco de Patrícia sendo retirado apressadamente do cabide pelo marido. Não houve despedidas aos convidados, não houve explicações. Apenas uma retirada rápida e vergonhosa. Em segundos, a porta da frente se fechou atrás deles com um som seco, selando não apenas o fim daquela noite de Natal, mas o colapso irreversível do seu mundo financeiro e social. Eles haviam me abandonado antes, física e emocionalmente. Agora, eu havia garantido que eles abandonassem o único ativo que realmente valorizavam.
Fiquei sentado, o cheiro de Vitória misturado ao cheiro de pinho. A casa estava quieta, mas não vazia. Ela era minha, irrevogavelmente. Eu olhei para a porta fechada e pensei na dor. Não havia alegria na minha vitória, apenas a fria e pesada satisfação de que a justiça, desta vez, vestia um terno de advogado e carregava uma caneta tinteiro. A tortura psicológica havia sido administrada. A escolha era agora deles: enfrentar a ruína ou implorar por termos. Eu não me movi por 10 minutos. O cheiro de Vitória, por mais intoxicante que fosse, era rapidamente substituído pelo cheiro familiar e pesado do pinho, agora melancólico. O resto dos convidados se dispersava em murmúrios educados, notando a ausência abrupta dos anfitriões originais. Eles levariam a notícia consigo, a semente da vergonha social plantada e pronta para florescer em fofocas matinais. Ouvi a voz de Rodrigo acalmar a de Fátima em algum lugar perto da cozinha. O tilintar dos copos havia cessado. Apenas o estalo ocasional da lareira e o som distante de uma música clássica permaneciam. A casa estava quieta, mas o silêncio era uma armadilha, uma tela esperando para ser pintada com a tinta pesada da exaustão emocional. Finalmente, eles vieram até mim. Eu estava sentado na poltrona de veludo azul que Patrícia insistira em comprar. Ela a odiava, mas eu sempre a amei. Ironia fina. Fátima estava desfeita. Seus olhos inchados e vermelhos não eram os de uma mulher que perdeu uma batalha financeira, mas sim de uma mãe que acabara de encarar o abismo da sua própria cegueira. Ela se sentou no puff aos meus pés, um gesto que parecia uma súplica, e eu vi o peso de 6 anos de silêncio e cumplicidade cair sobre seus ombros. Rodrigo parou atrás dela, a mão pousada em seu ombro, um pilar de decência e observação silenciosa. Ele havia visto tudo, desde o primeiro indício de manipulação até a queda final do império de Patrícia. Ele era o único a quem eu não precisava explicar a dor, nem a necessidade da vingança. Carlos. A voz dela era um sussurro rouco, seco pela humilhação. Eu sinto muito. Não era um pedido de desculpas pelo confronto daquela noite. Era um pedido de desculpas por anos de ausência, por ter permitido que a ambição e a falsidade de Patrícia obscurecessem a verdade e a fragilidade do meu próprio legado. Você quase perdeu tudo, Fátima. Eu respondi, e minha voz soou plana, sem um traço de triunfo ou perdão. Não apenas a casa. Você quase perdeu a mim, de novo. Ela fungou, pegando um guardanapo amassado do bolso. Eu sei. Eu estava tão cega pela ideia de ter um status, pela pressão de Patrícia. Ela me fazia sentir que sem a aprovação dela, o meu sucesso era ilegítimo. Eu troquei a sua paz pela minha vaidade social, e eu sabia que havia algo errado, Carlos, mas eu tinha medo de questioná-la. Houve uma pausa longa e dolorosa. Eu olhei para Rodrigo, que acenou levemente com a cabeça, confirmando a sinceridade daquele pranto. Ele nunca precisou de status. Seu valor era intrínseco. Fátima, por outro lado, havia sido criada na ilusão de que a felicidade residia em superfícies espelhadas. O custo da minha vitória havia sido a destruição da paz da minha própria mãe, forçando-a a encarar a verdade brutal de suas escolhas. Não era a satisfação fria que eu esperava. Era oco. O documento... Ela começou, a voz tremendo. Está registrado. Eu confirmei. Não há volta. O contrato de comodato foi quebrado no momento em que tentaram usar a casa como garantia para um empréstimo fraudulento. Os advogados estão notificando-os agora sobre a desocupação. Eles têm 48 horas para levar os pertences pessoais. O resto? Bem, o resto fica. A ruína social e financeira deles era completa. Patrícia não teria mais a casa de Natal para ostentar. Ela teria que enfrentar a realidade fria e dura de que não era invencível. E essa era a única moeda que eu aceitaria. Levantei-me e caminhei até a grande janela da sala de estar. Lá fora, um jatinho de neve artificial, instalada por Patrícia para criar o ambiente perfeito, continuava a girar sob o brilho suave das luzes. Era uma neve falsa, caindo sobre uma fundação verdadeira. Fátima se levantou e veio até mim, hesitante. Ela colocou a mão no meu braço e um toque leve, quase temeroso. Você vai embora agora?
Ela perguntou, a voz pequena, carregada de medo. O medo de ser abandonada por sua própria falha de julgamento. Eu olhei para a neve falsa, para a beleza plástica da fachada que Patrícia e seu marido haviam construído sobre a minha fundação. E a ironia finalmente me atingiu em sua totalidade. A dor de 6 anos se condensou em uma única exausta realização. Eu não preciso sair, eu sussurrei, a voz baixa o suficiente para que apenas Fátima e Rodrigo ouvissem a declaração final daquele jogo de poder. Meus olhos encontraram os dela, fixos, mais ternos. Eu não precisava sair, Fátima. Eu repeti puxando o ar frio para dentro dos pulmões. A casa, ela sempre foi minha. E foi assim que tudo terminou. Pelo menos por enquanto. Hoje eu ainda me pergunto se fiz certo ou errado. E você? O que teria feito no meu lugar? Escreve nos comentários, quero muito ler.